Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Auliá está furiosa conversando com o Arda, com a Fuliá e falando sobre a Efsun, logo depois que ela, a Efsun, foi desmascarada pela Abarrá na frente de todos. Então a Auliá está revoltada, dizendo que ela mesmo avisou a todos eles que essa maldita da Efsun, ela não poderia de forma alguma ser da família deles, ter o sangue ali dos Atarrãs. Só que o contrário deles sempre questionaram ela e que inclusive chamaram a tela de louca. A Auliá ainda continua revoltada, dizendo que logo depois de tudo isso ainda colocaram ela em uma clínica, e logo depois de tudo isso que foi que aconteceu, está provado ali que a Efsun, ela não é da família, ela não é um Atarrã. A Fuliá também fica ali revoltada e começa a dizer que aquele outro teste de DNA que eles trouxeram, então quer dizer que tudo aquilo era falso e que classe de pessoa é essa daí que eles se meteram. O Liá fica pensativa e a Fuliá continua dizendo que eles estão vivendo ali com pessoas muito estranhas. A Auliá diz a ela que já avisou e vai avisar novamente, como ela disse da outra vez, que todos dessa família ali se uniram para enganar todos eles ali. A Auliá continua dizendo que todos eles ali são os impostores e que se reuniram tudo para tomar o dinheiro deles. A Auliá continua dizendo que está muito triste sim por causa de seu irmão e que ele está sofrendo muito logo depois de tudo isso, mas que a Ilha dessa é ele está merecendo tudo isso. O Ardan diz a ela que não está de acordo com isso, que independente do que aconteceu, ele não merece passar por isso. O Liá fica ali olhando e ele diz que não só foi o Mermetes, o tio dele, que foi enganado, e sim todos eles foram enganados. A Liá diz a ele que tudo bem, mas que por fim todos eles agora estão livres, que tudo isso agora terminou. O Ardan diz a ela que sim, que concorda, mas que eles fizeram um jogo sujo contra eles ali e que eles merecem ser todos castigados. A Liá, sorridente, diz a ele que ele fique tranquilo, que todos eles vão pagar e que inclusive ela já falou com alguns advogados e que tudo que eles fizeram lá foi uma fraude. Ela continua dizendo que espera muito que depois de um longo tempo eles passem a vida toda dentro de uma prisão e que, se possível, não saiam nunca mais. O Ardan pergunta a ela o que é que eles estão esperando ali, porque eles poderiam ir imediatamente até a polícia. Ela diz a ele que eles têm que ter um pouco de calma, esperar um pouco até que o irmão dela se recupere, porque ele tem que ver ali a quão dolorosa é a realidade que agora eles estão vivendo. Ela depois olha para a Fuliá e diz que ele mesmo depois é quem vai até a polícia em vez deles ali. A Fuliá diz que espera muito que assim seja. Já com a Abarrá, logo depois, da noite anterior, ela ter desmascarado a Efsun na frente de todos, juntamente ali com a ajuda do Atés, agora ela está muito pensativa, então ele chega ali e diz que preparou aquilo para ela. Ela balança a cabeça dizendo que não vai querer. Ele diz que tudo bem, coloca em cima da mesinha ali e volta para tentar confortá-la. A Abarrá então diz a ele que se não tivesse sido encontrada aquela carta, não tivesse sido a Mercim, tudo isso ali ia continuar ela sendo enganada. Ele fica calado e ela continua dizendo que se tudo isso não tivesse acontecido, o tempo ia passar e ela ia seguir ali sem saber quem de fato era ela. Ele concorda com ela, mas diz a ela que talvez, se nada disso tivesse acontecido, uma hora ou outra ela ia saber, porque isso ia vir à tona, porque ela não ia ficar de forma nenhuma ali enganada. Nesse exato momento, o telefone do Atés toca, ele pega, dá uma olhada, vê que é do Mermetes e sai para atender. A Abarrá percebe que o telefone tocou, ele pegou, não disse quem era que estava ali, então ela, por curiosidade, perguntou quem é. Então ele volta, olha para ela e diz que é o Mermetes. A Abarrá então balança um pouco a cabeça, como quem diz que não está a fim de falar com ninguém, nem preparada nesse momento, e ele diz que tudo bem, que ela não se preocupe, mas que quando ela estiver bem, no momento certo, ela vai falar com ele. A Abarrá balança a cabeça, concordando com ele, e em seguida ele pega o telefone e atende a ligação do Mermetes. O Mermetes logo de início fala com ele, logo perguntando se a Abarrá está ali com ele. O Atés diz que sim, que ela está, e o Mermetes diz a ele que tanto a Ezete quanto ele, o Mermetes, quer ir lá visitar ela, a Abarrá. O Atés diz a ele que nesse momento a Abarrá não está muito bem para receber visita e pede que ele diga onde que ele está, que ele mesmo vai até lá para poder conversar com eles. O Atés diz que tem certeza que eles estão ali cheios de perguntas, né? O Mermetes diz a ele que sim, que está tudo bem, que vai enviar para ele a localização de onde que ele está. Então o Mermetes logo em seguida desliga o telefone.
Já com a Sultã, juntamente com a Mucela, elas estão ali bem pensativas, porque logo depois da noite anterior, quando a Barra desmascarou a Efsun na frente de todo mundo, a Efsun até esse momento não ligou para eles, não apareceu, e eles estão muito preocupados onde que ela está. Então é aí quando a Sultã chama a Mucela para que elas duas vão até a polícia e diz que o erro ali é deles três, tanto dela quanto da Mucela e também do Elias, por ter deixado ela, a Efsun, sozinha. A Mucela responde a ela que tá toda perdida ali, não tá conseguindo se recordar de nada, e logo depois que saiu daquela mansão não sabe nem como foi que ela chegou ali. A Sultã fica revoltada com a Auliá e diz que aquilo é uma maldita por ter expulsado elas daquela forma da mansão, e que elas têm que falar imediatamente com o Elias para que ele torne ali de volta, porque ele está muito perdido. Ele tem que se ligar em que tudo que está prestes a acontecer, e eles têm que fazer alguma coisa urgente. Já o Atés agora, logo depois ele tá conversando com a Ezete juntamente com o Mehmet, ele conta toda a história de como foi que aconteceu, e que inclusive quando ele colocou de volta as cartas dentro do carro, tanto a Sultã quanto o Elias e o Salih roubaram as cartas do carro dele bem ali na sua frente. A Ezete, muito amargurada, fica perguntando ao Atés que classe de pessoas são essas ali. O Atés balança a cabeça dizendo que nem ele sabe. Depois ela olha para o Mehmet e diz que isso foi tão complicado porque poderia ter feito algum mal contra a Barra. O Atés diz que é justamente isso que ele estava temendo ali, e por esse motivo até então ele não tinha contado nada para nenhum deles. Ele diz que logo depois que ele pegou no exame de DNA e comprovou toda a verdade, aí sim ele tomou essa atitude de falar tudo para Barra. A Ezete pergunta ao Atés como que a Barra está nesse momento, se ela está sozinha. Ele responde a ela que está na casa dele, e ela, a Ezete, pergunta se será que ela, a Barra, vai conseguir superar tudo isso, e ele diz que não sabe dizer, porque todos eles sabem o que é que ela sente pelo senhor Elias. Ela fica pensativa, olha até para o Mehmet, que balança também a cabeça, e o Atés continua dizendo que não sabe como que ela vai reagir daqui para frente, logo depois de descobrir que ele mentiu para ela por tantos anos. O Atés diz que isso aí é algo muito forte, mas que ele sempre vai estar ali com a Barra, todos eles vão estar ao lado dela para lhe ajudar. O Mehmet, então, muito pensativo, ele vai se levantando e pede que por favor não deixe a Ezete ali sozinha, porque ele vai ter que ir em um lugar, porque ele tem algo muito sério para resolver. A Ezete pede a ele que por favor, que antes que ele vá, que ele diga para onde que ele está indo. Ele não responde nada, apenas diz que não vai demorar e pede a ela que não se preocupe e sai. Só o que vai acontecer aí é que o Mehmet, ele vai revoltar na nova casa lá do Elias, dizer um monte de coisa para ele, e ao chegar lá, logo no meio da rua, ele desce do carro e já começa logo a gritar, chamando pelo Elias. Então é aí quando a Sultã e a Mucela percebe que é ele, o Mehmet, que está ali, até ela se assombra, e o Elias fica ali sem saber o que fazer. Então a Sultã, juntamente com a Mucela, desce para tentar acalmar o Mehmet e pede ele que por favor que ele se acalme, porque ele, o Elias, está muito cansado depois de tudo que aconteceu, e que ele vai ter a oportunidade de falar depois com ele, mas que eles todos ali também foram enganados e que ficaram sabendo de tudo isso na mesma hora que eles também ficaram sabendo. Só que o Mehmet, ele não aceita mais ser enganado e diz a ela que já basta, que ele vai sim falar com o Elias e que não está ali em nenhum momento para continuar ouvindo as mentiras dela, e solta o grito para cima chamando o Elias. Nesse momento aparece a vizinhança toda ali para curiar o que de fato está acontecendo, fica cheio de gente ali olhando tudo, e é aí quando o Elias aparece, ele desce, vai se aproximando do Mehmet, que pega no cangote dele, joga ele no chão e pergunta a ele como foi que ele se atreveu a ter feito isso. O Elias fica calado, todo mundo olhando, e o Mehmet revoltado, dizendo um monte de coisa com ele, perguntando como que ele pôde ter feito isso com sua própria filha. Ele acha que realmente estava protegendo ela, e justamente por causa disso taca a mão no bolso ali, tira um monte de dinheiro e começa a jogar na cara do Elias, perguntando se ele estava protegendo, achando que estava protegendo a filha por causa disso, e joga um monte de dinheiro ali na cara dele. Só que enquanto ele vai descendo o sapato ali no Elias, dizendo um monte de coisa com ele, jogando dinheiro tudo na cara dele ali, é aí nesse momento que a Efsun já vem chegando, toda melada ali, os pessoal passa até perto dela e fica apontando para ela, tá todo daquele jeito. Só que quando ela vai chegando perto de casa, ela percebe uma quantidade de gente, se avexa e pergunta o que é que está acontecendo
acontecendo ali e vê o Elias e o Mehmet ali brigando, ela manda eles parar e pergunta o que é que está acontecendo. A Efsun não pode fazer nada porque o Mehmet agora está muito revoltado, então ela se aproxima do Elias, chama ele de papai, levanta ele, mas o Mehmet ainda revoltado diz que todos eles ali fazem parte de tudo isso que aconteceu e que todos eles são culpados. O Ismael vem chegando e fica observando e o Mehmet continua dizendo um monte de coisa, falando que eles vão pagar por tudo que fizeram e que pode ficar aguardando que isso não vai ficar assim. A moça, ela vai ali catando aquele dinheiro para devolver ao Mehmet, só que o Mehmet não tá nem aí para esse dinheiro e depois de dizer um monte de coisa, ele promete que todos eles vão pagar por tudo isso e depois ele vai embora, ao mesmo tempo que o Ismael ele vai entrando e percebe que alguém ali no meio perguntou o que foi que aconteceu e alguém respondeu que foi justamente que essa tal de Efsun aí parece que roubou a vida de uma tal de Bahar. Então logo depois dele escutar isso, ele vai se aproximando e grita com a Efsun perguntando se ela roubou a vida da Bahar, se isso é verdade, e depois diz também que todos eles vão pagar por isso e revoltado ele pega aquele buquê de flor que estava ali trazendo justamente para Efsun, joga no chão e vai embora, deixando todos ali desesperados, inclusive a Efsun.